Ao entrar neste mundo, a alma vem cheia de confiança e esperança, mas depara-se com uma realidade dominada por forças invisíveis, os pêndulos. Estas estruturas, sistemas sociais, crenças coletivas, ideias repetidas, mudam a forma como pensamos e limitam aquilo que acreditamos ser possível. Desde cedo, aprendemos a olhar para o mundo através dessas molduras. Dizem-nos quem devemos ser, o que é realista desejar e até onde podemos ir. Com isso, perdemos a ligação entre coração e mente. Segundo o modelo da Reality Transurfing, esta separação é talvez a maior perda da humanidade. A mente aprende a obedecer às regras do mundo dos pêndulos, enquanto o coração continua silenciosamente ligado em algo muito maior, o campo das possibilidades infinitas, o espaço alternativo. A mente possui vontade, mas não é capaz de dirigir a intenção externa. O coração, pelo contrário, pode experimentar essa unidade e navegar com a intenção externa, mas carece de vontade. O verdadeiro poder surge quando mente e coração trabalham juntos. O vento da intenção externa sopra nas velas do coração e a mente, ao reconhecer que é possível, guia o navio. É assim que começa o verdadeiro movimento na direção do objetivo. Ainda assim, é preciso lembrar que pode demorar, porque tudo depende da linha de vida em que estás e daquela onde se encontra o que escolheste alcançar. E os pêndulos, claro, preferem que isso nunca aconteça e não estão interessados em facilitar esse caminho. O indivíduo verdadeiramente livre, alguém que segue o sussurro da própria alma, deixa de ser um instrumento útil para os sistemas que dependem da conformidade. Por isso, somos constantemente incentivados a copiar modelos externos e a seguir normas, ser como os outros, seguir o exemplo dos ídolos, imitar o sucesso de alguém. No entanto, a alma de cada pessoa é única e possui o seu próprio setor no espaço das variantes, um lugar onde as tuas qualidades naturais podem manifestar-se plenamente. Quando tentamos viver o guião de outra alma, afastamo-nos inevitavelmente desse setor e, nesse sentido, haverá sempre obstáculos. A chave está em permitir algo extremamente simples e, ao mesmo tempo, profundamente revolucionário. Permitir que a essência única da alma se manifeste. Na Transurfing, essa essência é chamada de Frail, uma espécie de frequência única da alma. Quando a mente entra em harmonia com essa frequência interior, as circunstâncias externas reorganizam-se, as linhas de vida tornam-se mais favoráveis. Mas para isso é necessário remover um dos maiores obstáculos criados pelos pêndulos, a importância excessiva. Lembra-te que a importância é mandatória para os pêndulos, não para ti, mas eles fazem-te acreditar no contrário. Sempre que atribuímos demasiado significado a algo, seja medo, orgulho, ansiedade ou obsessão, criamos desequilíbrio que ativa forças de compensação, que acabam por afastar aquilo que desejamos. Quando a importância desaparece, os pêndulos perdem a capacidade de manipulação. Eles tentam constantemente provocar reações emocionais como irritação, medo, competição e preocupação, porque cada emoção forte é a energia que alimenta o esquema pendular. Outro ponto essencial do modelo da RT é compreender como funciona a nossa ligação ao espaço alternativo. Esse espaço contém todas as possibilidades da realidade e de vez em quando temos acesso a ele de forma espontânea. Chamamos a isso intuição, pressentimento ou premonição. Esses momentos acontecem quando a mente analítica relaxa por instantes, quando o diálogo interior abranda. Transurfing chama a esses momentos de janela aberta. Nesses instantes, a ligação entre coração e mente torna-se mais forte. E é precisamente aí que podemos injetar um slide. Durante a visualização do slide, na janela aberta, o modelo da RT sugere extrairmos um momento essencial dessa cena. Um único instante, uma moldura, um frame.
Quando a mente está momentaneamente sossegada, aproveita e cria um ponto de referência, uma prova simbólica de que o objetivo já foi realizado, como assinar um contrato, receber um aperto de mão, cruzar a linha de chegada ou simplesmente sentir a satisfação de missão cumprida. A mente deve participar ativamente na construção do slide. As afirmações funcionam de forma semelhante. No entanto, o coração não entende palavras, só sentimentos, sensações e pensamentos. Por isso, repetir palavras mecanicamente não tem efeito. Uma afirmação só funciona quando está acompanhada de uma sensação genuína. E, paradoxalmente, as afirmações também funcionam melhor num estado sem emoção, ou seja, quando não há potencial excessivo. Sentir qualquer emoção destruirá o balanço. É mais eficaz feito de forma imparcial, mundana. Sente, acima de tudo, a segurança e a tranquilidade que o teu objetivo te traz, como te faz sentir bem. Não deixes que o ego guie as tuas emoções, porque a mente está sempre influenciada por pêndulos da vaidade, prestígio, sensação de superioridade, excitação ou autoridade. É por isso que devemos focar a afirmação na causa e não no efeito. Cada afirmação deve ter um foco estreito positivo e ser acompanhada por sensação correspondente. Deve ser formulada no presente do indicativo e perde força se agruparmos vários objetivos na mesma afirmação. O desejo tem de ser nutrido e persuadido. Daí ser essencial evitar a monotonia na afirmação. Ela deve apresentar elementos frescos de sentimentos e experiências. Quando o coração e mente entram em acordo, a frequência do nosso pensamento começa a corresponder a uma determinada linha de vida no espaço das variantes. E nesse momento entra em ação a força mais misteriosa do modelo Transurfing, a intenção externa. Ela começa a reorganizar as circunstâncias lentamente, quase imperceptivelmente, aproximando-nos do setor correspondente. O verdadeiro poder surge quando coração e mente se unem. Tu já possuis tudo aquilo de que precisas.